Olá a todos. Vamos iniciar esta lição, a qual eu vou chamar É hora de regressarmos a Jesus. É um tema que me acompanha há já muitos anos e que eu não me canso de pregar, não me canso de falar, porque é atual sempre, nunca fica desatualizado e nos dias de hoje é importante que o crente saiba que o diabo vai fazer tudo por tudo para o tentar afastar de Deus, da comunhão com Deus, da unção de Deus e do poder do Altíssimo. Então é hora de nós regressarmos a Jesus. Muitos cristãos que pensam que por ir à igreja têm a vida em dia com Cristo, eu quero dizer assim que por muito ir à igreja não faz de si um cristão. O que faz de si um cristão e o que faz a diferença é você ter comunhão com Deus, ter um relacionamento íntimo, ter um relacionamento especial com Deus. Para que possamos dizer que somos crentes, existem algumas coisas que deviam de estar dentro do nosso coração, que deveriam de estar dentro do nosso íntimo, e a primeira é esta. O nosso coração devia de pesar pelos que ainda não são crentes. Porquê? Porque eles estão a caminho do inferno. Certa vez um grande homem de Deus fez uma campanha de evangelização por intermédio de prospectos, de folhetos, e a campanha era feita em duas fases, e a primeira fase era um folheto que tinha este título, a letras bem gordas, e dizia: o que é preciso para ir para o inferno? E as pessoas, quando viravam ao contrário o folheto, reparavam então que o folheto estava vazio. Reparavam então que não tinha nada escrito. E essa é uma grande verdade. O que é preciso para ir para o inferno? Apenas nascer. E porquê? Porque desde o pecado de Adão e Eva, o pecado adâmico, esta terra está entregue a Satanás, esta terra está entregue ao diabo, está entregue ao pecado e este mundo jaz no maligno. Por isso mesmo, o que é preciso para ir para o inferno? Apenas nascer. Por isso, aqueles que não entregarem a vida a Jesus, não fizerem de Jesus o seu Senhor e Salvador, a solução para a sua vida, certamente irão para o inferno. Portanto, o nosso coração, o meu e o seu, que é crente, que crê em Jesus, que sabe quem Deus é, que sabe a palavra de Deus, que sabe quem é em Jesus, o meu e o seu coração deveria de pesar por aqueles que ainda não são crentes. Até porque o coração deles também está endurecido. Repare que hoje, quando falamos de Jesus, em qualquer lugar, seja na televisão, na internet, seja na igreja, na rua, em algum lugar, geralmente não somos bem aceitos. O coração está endurecido. O pecado endureceu o coração do povo de hoje em dia. O nosso coração devia de pesar pelos que ainda não são crentes, porque eles também estão perdidos. Mas há outra coisa pela qual o nosso coração deveria de pesar. O nosso coração deveria de pesar também pelos novos convertidos. E se você tiver a sua Bíblia à sua mão, abra a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. E você vai ver que eles estão à mercê do mundo. Os novos convertidos, se não forem cuidados, acompanhados, se não forem ensinados, vão ser abocanhados por lobos, vão ser mordidos por cães, vão ser verdadeiramente enganados por falsos profetas, vão ser indicados em caminhos que não são de Deus, vão andar por mesinhas, por fetiches, por manias, por achos de alguém ou de pessoas que apenas querem afastar os outros de Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ouça, quem somos nós sem Deus e o que é que somos nós sem o amor dele? Se toda a vida está fundamentada, baseada, vivida
do amor de Deus. O nosso coração também deveria de pesar por aqueles que estão desviados, por aqueles que em tempos foram cristãos e que se desviaram do caminho de Deus, que se desviaram da igreja, que se desviaram de Jesus. Porquê? Porque eles estão de costas voltadas para Cristo. O primeiro amor deles está frio. Muitos deles, ouça bem o que eu lhe vou dizer, muitos deles estão na igreja ainda. Vão às reuniões da igreja, mas não praticam nem 1% daquilo que ouvem o pastor ensinar, daquilo que um dia leram na Bíblia, daquilo que um dia acreditaram e até ensinaram aos outros dentro da igreja que frequentam. Ser desviado não é só aqueles que não vão à igreja. Ser ou estar desviado é aqueles que não têm a palavra viva dentro do coração. Uma pessoa desviada é comparada por Jesus como um sepulcro caiado. Porquê? Está desviado da palavra, está desviado da verdade, conhece, mas prefere fazer o caminho errado e a manter-se nesse caminho errado. E a Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, você também pode abrir, é um pouco mais à frente, versículos 15 e 16, esclarece isto também para nós, porque ouça uma coisa, nós temos que estar bem quentes a ferver para Jesus, para a obra, para o Evangelho, para fazer a sua obra, para servi-lo de todo o nosso coração. Não temos que estar, mais ou menos, nem estar frio. Veja aqui, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ou seja, nem abominas o pecado, mas também não te libertas dele. Um pé no mundo e um pé na igreja. Quem dera fosses frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olhe para mim. O que Deus está a mostrar é que vai rejeitar aqueles que não se decidiram entre Cristo e o mundo e o pecado. E grande preço pagarão estes, porque nunca se decidiram por um lado. Nem são contra, nem são a favor. Estão ali no meio termo, ali em cima da fronteira. Mas a minha mensagem de hoje é também para si que está desviado. É também para si que está frio no seu coração. E eu quero que você hoje se acenda, que a chama do Espírito se acenda na sua vida de novo. Que você possa verdadeiramente ter fome e sede de Deus outra vez. Ter vontade de o buscar, de o amar e de o servir de todo o seu coração. Por isso eu digo a si e a todos os que me estão a ouvir, que o nosso coração deveria de pesar pelos que estão salvos também. Uma boa parte deles nem sabe o porquê de estarem salvos. Porquê é que eu não sou um cristão? Será que é porque está na moda? Isto que está na moda agora é ser evangélico. Será que é porque é tradição? Será que é porque a família também o é? A minha mãe já o era, o meu pai já o era, os meus avós também o eram e eu não posso deixar de ser. Será que somos cristãos porque pretendemos conquistar alguém? Um marido, uma mulher? Queremos conquistar alguma coisa? Será que somos cristãos porque pensamos que o sucesso poderá vir dali também? Então porquê é que eu sou um cristão? Esta é a pergunta que você tem que se fazer. Por causa de quem? Por causa do que eu sou cristão? Porquê que eu acredito na palavra de Deus? Porquê que eu acredito em Deus? Porquê que eu vou à igreja? Porquê que eu sirvo na igreja? Porquê que eu ouço a palavra? Porquê que eu oro todos os dias? Porquê que eu faço sempre com que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida? A resposta é muito simples. É por causa de Jesus. Porque só Ele é perfeito. Ele não foi um profeta. Ele foi mais do que um profeta. Grandes homens de Deus, eles foram Moisés, Elias, Eliseu, Samuel.
mas não foram perfeitos. Ele não foi só um apóstolo. Grandes homens eles foram, os 12 que andavam com Jesus, mas nenhum deles era perfeito. Veja Pedro, Paulo, um homem proeminente na palavra, e tantos outros que eu poderia mencionar aqui, mas não são perfeitos. Ele foi mais do que tudo isso. Foi um sumo sacerdote. Ele foi mais do que Melquisedeque, foi mais do que Araão. Jesus, só Ele é perfeito. Só Jesus é a razão de nós sermos cristãos, de nós podermos dizer que estamos salvos pelo poder da palavra de Deus, redimidos no sangue do Cordeiro, transformados pelo poder da cruz e também resgatados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só Ele é a razão pela qual nós somos cristãos. Porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso auxílio, é a nossa fortaleza, Ele é a porta pela qual todos têm que entrar, Ele é a solução para a nossa vida, Ele é comida, Ele é bebida, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é poder, Ele é unção, Ele é presença, Ele é sabedoria viva. Ele é visão, Ele é ação, Ele é o compasso que nos marca os passos a dirigir. Ele é a régua e o esquadro que nos mostra o caminho a seguir. Ele é o farol no meio da tempestade, é o porto seguro no fim dessa tempestade. Ele é tudo em todos e nós sem Ele somos apenas mais uns que caminhamos para o inferno. Quem somos nós sem Ele? Quem somos nós sem a presença dEle, sem o amor dEle na nossa vida? Por isso, nunca se deixe afastar. Nunca se deixe influenciar por segundos ou por terceiros. Porque tal homem de Deus diz e faz e acontece. Deixe-o falar e acontecer. Preocupe-se você com a sua comunhão com Deus. Preocupe-se você com a sua intimidade com o próprio Deus. Você não precisa de ir ao pastor para ter intimidade com Deus. Você precisa de abrir a sua boca, abrir o seu coração e falar com Ele. Ter intimidade com Ele. Louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo. Mas também, não só de palavras, com as nossas atitudes também. Com a nossa maneira de ser. Com o nosso caráter. Por isso é importante você deixar Deus operar no seu caráter. Por isso é importante você entender o plano de Deus para a sua vida. Então nunca se deixe afastar. Nunca se deixe abalar por notícias ou por o que quer que seja. Nem nunca ponha os seus olhos em exemplos carnais. Não há nenhum homem nesta terra que seja exemplo para si. Só Jesus é o nosso exemplo. Nada nem ninguém pode impedi-lo de seguir na chamada que Deus tem para si. Você pode me falar em pessoas que muito mal lhe fizeram. Mas o segredo é este. Perdoe sempre. Eu poderia falar de muitas pessoas que já me fizeram muito mal. Mas hoje eu apenas agradeço a Deus por elas, porque elas foram usadas por Deus para servirem de elementos para a chamada que Deus tem para mim. São apenas momentos, são apenas circunstâncias, são apenas situações, são apenas testes, preparações, preparativos para chegarmos mais além, para chegarmos àquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Não ponha os seus olhos nas pessoas, mas sim em Jesus. Não ponha os seus olhos em nenhum pastor, em nenhum homem de Deus. Não anda à procura de títulos. Eu vou à igreja tal porque o pastor principal é um grande bispo, é um grande apóstolo, é um grande evangelista, é um grande mestre. Não.
procure ver qual é o nível de